Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do quadro A Verdade sobre a Verdade no canal Fora da Torre. Aqui você encontra o alimento apóstata no tempo apropriado. Nesse vídeo você vai ver um top 10 das crenças e regras mais bizarras das testemunhas de Jeová. A primeira e uma das mais conhecidas é que não pode comemorar aniversário. As crianças filhos de TJs têm que passar por constrangimento toda vez que há um aniversário de um coleguinha, pois tem que se recusar a participar e ainda tem que explicar o motivo. O argumento principal que eles usam é o de que a Bíblia só menciona 2 aniversários e que nesses 2 casos aconteceram coisas ruins a pessoas que eram leais a Deus. Outro argumento que eles usam é o de que os aniversários são costumes pagãos, porém eles reproduzem costumes que se originam do paganismo, como por exemplo usar alianças. Se uma TJ casada é vista sem aliança, ela é capaz de ir parar na sala B para uma comissão judicativa. Outro detalhe é que eles não comemoram aniversários natalícios, mas eles podem comemorar aniversários de casamento. A segunda crença mais bizarra é de que não pode participar de competições. É por meio dessa regra que muitas pessoas são impedidas de desenvolverem suas potencialidades, como por exemplo, serem artistas, músicos, cantores ou atletas. Os que mais sofrem são os adolescentes, pois não podem participar de jogos escolares. Só um detalhe a respeito disso é que eles podem concorrer a vagas de emprego e a concursos públicos. Tecnicamente, se você concorre a alguma coisa, você está participando de uma competição. A terceira crença ou regra mais bizarra aqui do top 10 é de que não pode fazer trabalhos escolares sobre datas comemorativas. Esse é mais um dos tormentos na vida de um adolescente TJ. Eles precisam se recusar a fazer trabalhos com temas de datas comemorativas e não basta só se recusar, tem que dar testemunho para contar horas e entregar no relatório no fim do mês. Dessa forma, a pessoa estaria demonstrando fé e coragem como os exemplos bíblicos do passado. Pois é, para ser testemunha de Jeová, não basta você abdicar de suas vontades. Tem que dar testemunho, ser bom exemplo e mostrar que você está completamente separado do mundo. Não pode receber presentes de datas comemorativas nem de pessoas de outras religiões. Não pode. Essa regra aqui você pode encontrar em um livro chamado Mantenha-se no Amor de Deus, que eles usam para fixar as doutrinas da mente de quem já pratica os costumes e obedece às regras da seita. Então, se você tem um parente e testemunha de Jeová e lhe der um presente de aniversário ou um ovo da Páscoa, não precisa ser necessariamente um ovo de Páscoa, pode ser qualquer chocolate na época da Páscoa. Dependendo do grau de fanatismo, ele vai rejeitar ou, se ele aceitar, ele provavelmente vai jogar esse presente no lixo. Uma criança que vê um chocolate provavelmente não sabe o significado que aquele presente representa. Ela só sente o desejo de comer aquilo, porém ela passa pela frustração de ser doutrinada a achar que aquilo é errado. E se você for espírita ou membro de uma religião espiritualista ou de matriz africana e der um presente a alguém que é TJ, saiba que ele vai se desfazer de alguma forma. Ele vai jogar no lixo ou até mesmo queimar, pois o preconceito e a intolerância dentro da torre são tão fortes que eles acham que as outras religiões são impuras e qualquer coisa material oferecida por um membro de uma religião espiritualista está sendo usado por demônios. A quinta crença ou regra que é mais bizarra dentro da torre é de que os homens não podem usar barba. Não pode! O site jw.org diz assim: seria correto um irmão usar barba? Em algumas culturas, as pessoas não veem problema nenhum em um homem usar uma barba bem feita e isso não impede que as pessoas deem atenção à mensagem do reino. Mesmo assim, alguns irmãos talvez prefiram não usar. Já em outros países, usar barba não é considerado apropriado para um irmão. Talvez prefiram não usar. Veja que como o corpo governante é extremamente cauteloso com as palavras, parecem uma cobra cascavel. Se você parar para observar isso na prática dentro de um salão do reino, isso não é uma sugestão, isso é realmente uma regra. Pelo menos aqui no Brasil, eles consideram homens com barba como pessoas de aparência desleixada. Isso é totalmente diferente do que se observa na nossa cultura brasileira. Número 6. Passear ou fazer churrascos ou festas em feriados para que as pessoas não pensem que se está comemorando. Não pode. Por exemplo, na torre é permitido comemorar aniversário de casamento. Porém, digamos que o aniversário do seu casamento seja no dia 25 de dezembro, o Natal.
e você decidisse fazer um jantar para comemorar especificamente o seu casamento. Você seria considerado como um mau exemplo à congregação e passaria a ser visto com maus olhos, pois se você faz uma festa no dia 25 de dezembro, você está comemorando o Natal. É absurdo, mas é assim que funciona a cabeça de um ATJ doutrinada. Número 7. Não pode questionar o corpo governante. Não pode! O corpo governante se considera o único canal que a humanidade tem para chegar a Deus nos dias atuais. O narcisismo deles é tão forte que eles se consideram irmãos de Cristo. São eles quem supervisionam a obra das Testemunhas de Jeová no mundo todo. Eles se chamam de escravo fiel e discreto. Só que como eles sempre andam mudando as doutrinas, atualmente eles são chamados escravo fiel e prudente. Eles dizem que fazem parte dos 144 mil, que são a classe diferenciada de pessoas supostamente escolhidas por Deus, que vão governar a humanidade com Jesus no céu depois do Armagedon. Dessa forma, se você faz qualquer questionamento ao corpo governante, você já passa a ser visto com maus olhos e a ser chamado de apóstata. É um termo pejorativo que eles utilizam. As TJs elas não podem pensar diferente do que o corpo governante fala. Prova disso são as reuniões. Por exemplo, no estudo da revista Sentinela, que é um estudo de perguntas e respostas, a maioria das pessoas somente lê o que está escrito, ou simplesmente repete a mesma coisa só que com suas palavras. É assim que acontece a dominação do pensamento por meio da linguagem. Quanto mais você recebe informações sobre a seita, com uma frequência intensa, mais você se envolve e acaba não tendo tempo de pensar nem de questionar o que está sendo escrito. Número 8. Não pode fazer amizades com pessoas mundanas. Não pode! Dentro da torre é muito comum ouvir constantemente que é necessário manter-se afastado do mundo. Isso inclui cortar relações com quaisquer pessoas que não sejam testemunhas de Jeová. Uma pessoa que começa a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, ela vai parando, por exemplo, de participar nas reuniões em família, nas festas em família como Natal, Ano Novo, deixa de jogar futebol com os amigos. Quando menos se espera, ela está totalmente envolvida com os assuntos teocráticos, como eles dizem, que seriam a pregação, a leitura diária, a participação nas atividades do salão, entre outras coisas. E aí ela vai ficando tão envolvida nisso que ela não tem tempo de pensar e nem de conversar sobre coisas do dia a dia com as pessoas fora da torre. Eles usam pejorativamente o termo mundano para se referir a quem não é TJ. Assim, qualquer mundano seria considerado má influência simplesmente porque não está na organização. É comum ouvir comentários como a pior TJ ainda assim é melhor que o melhor mundano. Ou seja, não importa se a pessoa for um pedófilo, um vigarista, uma caloteira ou um cabra safado. Se você é testemunha de Jeová, você é melhor do que os outros só porque está na organização santa. Número 9. Não pode receber transfusões de sangue nem doar sangue. Não pode! Essa regra é uma das mais conhecidas e ela é bem polêmica e complexa porque ela envolve vidas. Já foram registrados diversos casos pela mídia, como de uma menina de 9 anos com leucemia aguda que precisava de transfusão de sangue e os pais não autorizaram, e também o de um senhor de 84 anos com pneumonia grave e a família também não queria autorizar a transfusão de sangue. Alguns dos versículos bíblicos mais utilizados pela torre para justificar a posição contrária às transfusões são o de Levítico 17,14, que diz assim: Não deveis comer o sangue de qualquer tipo de carne, porque a alma de todo tipo de carne é seu sangue. Quem o comer será decepado da vida. E Atos capítulo 15, versículo 20, que diz: Abstenham-se do sangue. Se você perguntar a uma testemunha de Jeová sobre a questão do sangue, provavelmente ela vai ler algum desses textos e também vai te mostrar alguma ilustração pronta, porque eles decoram respostas prontas para perguntas frequentes que as pessoas fazem. Uma ilustração muito utilizada é a de uma pessoa que tem um problema de saúde e seu médico a proíbe de tomar bebidas alcoólicas. Nesse caso, ela não poderia injetar álcool na veia, porque, para eles, comer e injetar seria a mesma coisa. O problema é que a Bíblia cita especificamente a expressão comer sangue, e naquela época não existiam transfusões de sangue. Além disso, comer e injetar são coisas diferentes no que se refere ao sangue. Quando você come, ele passa pelo seu sistema digestório. Quando você injeta, seu organismo ele vai passar por um processo de recuperação. Ele não vai reconhecer o sangue como um alimento. Quando uma TJ se batiza, ela é incentivada pelos anciãos
a autenticar em cartório um documento assinado por ela e por algumas testemunhas, que também são TJs, que sejam as mais fanáticas possíveis. Essas pessoas elas vão responder por ela caso ela esteja inconsciente. Esse documento ele menciona que a decisão de não receber sangue é da própria pessoa. Isso é uma forma de isentar a torre de vigia, a associação jurídica deles e também o corpo governante da responsabilidade sobre a vida daquela pessoa. Outro detalhe é que se uma TJ aceita a transfusão de sangue, ela vai passar por uma comissão judicativa, que é um tipo de tribunal feito pelos anciãos que vão decidir se ela vai perder os privilégios, ser desassociada ou considerada como dissociada. Caso eles estejam convencidos de que a pessoa estava consciente de sua decisão, provavelmente ela vai ser expulsa da religião. Eles não se importam com o estado emocional, se a pessoa está debilitada ou se já se recuperou. Na comissão, eles só querem saber se a pessoa pecou, e se pecou, ela precisa ser expulsa, porque se ela tomou sangue, ela é impura. É esse o sentimento de uma TJ caso ela tome sangue, o sentimento de ser uma pessoa suja, impura. E por fim, chegamos à 10ª regra mais bizarra de hoje, que é uma das piores, das mais ridículas, mais absurdas e mais nocivas que são ensinadas pelo corpo governante, que é a de não falar com ex-membros. Na revista Despertai, de 8 de janeiro de 1947, a Torre de Vigia ela condena fortemente a excomunhão católica, afirmando que essa prática ela é pagã e que não encontra respaldo nas escrituras. Já nas revistas mais atuais, como a Sentinela, o discurso é totalmente diferente. Não procure desculpas para associar-se com um membro da família desassociado, por exemplo, através de e-mails. A Sentinela de 15 de julho de 2011, parágrafo 16, na página 31 a 32, diz assim: a mensagem é clara. O nosso amor a Jeová tem de ser mais forte do que o nosso amor a familiares e infiéis. Quando alguém sai da torre, seja porque foi expulso ou porque decidiu sair por conta própria, essa pessoa passa a ser totalmente ignorada e desprezada pelas TJs. A regra é evitar o máximo de contato possível, se restringindo a situações de extrema urgência, como o risco de vida. Além disso, os pais eles são incentivados a expulsarem os filhos de casa que são desassociados ou dissociados, especialmente se eles já tiverem um emprego. E eles ainda têm a coragem de dizer que isso é uma demonstração de amor. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pode deixar seu like, pode deixar também seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça que você também pode compartilhar o vídeo, para que mais pessoas tenham acesso ao alimento aposta no tempo apropriado.